Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário de quem estiver assistindo ao canal Espiritismo e Renovação. Todos possam se sentir bem, se sentir à vontade, todos são muito bem-vindos. A gente está fazendo um estudo de O Livro dos Espíritos, a parte da introdução, especificamente o item 12. Eu acho que até tinha comentado no estudo penúltimo que a gente estudaria o item 11, mas na verdade é a partir do item 12. Pois então, prossigamos com a leitura. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é o de que os espíritos inferiores muitas vezes usurpam nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, pois, afirmar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, entre outros, tenham realmente animado essas personagens? Essa dúvida existe mesmo entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita, os quais admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas inquirem como se lhes pode comprovar a identidade. Semelhante prova é, de fato, bem difícil de produzir-se, conquanto, porém, não possa ser de modo tão autêntico como por uma certidão de registro civil, pode ao menos por presunção, segundo certos indícios. Bom, aqui são aspectos do intercâmbio mediúnico, mas o mais importante, claro, é interessante receber uma mensagem de algum espírito conhecido, de escola, mas na prática o importante é o conteúdo da mensagem, né? E muitas vezes, espíritos enfim, são zombeteiros, querem fazer algum tipo, de divertimento, digamos assim, podem utilizar um nome altamente conhecido no mundo e a gente vê pelo tipo de ideia que acaba dando vazão que na prática não é assim, né? Que não é um espírito iluminado, as ideias não estão de acordo, enfim, não trazem o pertencimento esperado, para uma determinada mente brilhante. E muitas vezes é só justamente para fazer uma mistificação. Prosseguindo então a leitura, quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, maiormente se há pouco tempo que morreu, sucede geralmente que sua linguagem se revela de perfeito acordo com o caráter que tinha aos nossos olhos, quando vivo. Já isso constitui indício de identidade. Não mais, entretanto, há lugar para dúvidas, desde que o espírito fale de coisas particulares, lembra acontecimentos de família, sabidos unicamente do seu interlocutor. Um filho não se enganará, é certo, com a linguagem de seu pai e de sua mãe. Nem pais haverá que se equivoquem quanto a de um filho. Nesse gênero de evocações, passam-se às vezes coisas íntimas verdadeiramente empolgantes, de natureza a convencer um maior incrédulo. O mais obstinado cético fica, não raro, aterrado com as inesperadas revelações que lhe são feitas. Aqui, como a gente já falou em outras vezes, a respeito de Chico Xavier e justamente nessas características, de trazer informações que não tem como outras pessoas saber, que são muito íntimas, e também uma coisa interessante que demonstra, a questão do espírito, de que há algo além do que a simples matéria, são alguns vídeos, que falam sobre experiências de quase morte, isso espalhados aí em vários canais, em várias situações no mundo, em vários programas de televisão. Por exemplo, pessoas que relatam que saíram de seu corpo quando estavam numa situação muito adversa, quando estavam em algum hospital, e ao sair do corpo, daqui a pouco, quadras adiante, viram algum acidente ou foram, às suas próprias casas e localizaram o objeto que há muito tempo estava perdido. E aí a pessoa volta ao seu estado natural, ou seja, se recupera, acaba não falecendo, não desencarnando. E aí sai daquela situação extrema, do corpo físico, e ao retornar em casa ela comenta fatos que
né, conversas que foram ouvidas, objetos que foram localizados e que a própria pessoa não sabia, ou os outros não sabiam, né? E às vezes esses deslocamentos são em continentes, né? Em locais muito distantes, reforçando a questão da veracidade, né, do que está sendo dito. Existem também livros que retratam situações, enfim, nesse sentido. Existem, assim, tem canais, né? Afinal, que somos nós, também é um canal que eu já vi alguns vídeos, que aí trazem relatos de pessoas, inclusive até se não me falha a memória, um ator da Globo falando sobre a experiência que teve. Ah, Tem também um livro muito interessante que é Uma Prova do Céu, né? Isso escrito por um médico, né? Ele é um médico cirurgião, ele é professor adjunto, se eu não me engano, na faculdade de Harvard, e ele era ateísta, totalmente cético com as questões de experiências de quase morte. E, né, para não dar spoiler, no fim ele acaba se convencendo, né, que existe o espírito, de que Deus existe, de que há um plano espiritual. E aí fica uma dica, né, de leitura de algo bastante interessante, porque o que pode ser mais importante do que, né, enfim, conhecer o outro lado, saber se há ou não há vida após a morte, né? Pois quem é que não quer saber, né, de uma condição que vai durar, digamos, para sempre, né? Então fica essa dica de leitura, esses vídeos aí também para serem olhados, né? Pois então, continuando a leitura, outra circunstância muito característica acode em apoio da identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda, em geral, quando outra passa a ser o espírito evocado, e que a caligrafia é sempre a mesma quando o mesmo espírito se apresenta. Tem-se verificado inúmeras vezes, sobretudo se trata de pessoas mortas recentemente, que a escrita denota flagrante semelhança com a dessa pessoa em vida. A assinatura se obtido de exatidão perfeita. Longe estamos, todavia, de querer apontar esse fato como regra, e menos ainda como regra constante. Mencionámo-lo apenas como digno de nota. Isso acontecia bastante com as comunicações do Chico Xavier, né? Dando seguimento, só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda influência corporal. Quando ainda não estão completamente desmaterializados, é a expressão que usam, conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra, o que também constitui um meio de reconhecimento, ao qual igualmente se chega por uma imensidade de fatos minuciosos, que só uma observação acurada e detida pode revelar. Vêm-se escritores a discutir suas próprias obras ou doutrinas, a aprovar ou condenar certas partes delas, outros a lembrar de circunstâncias ignoradas ou quase desconhecidas de suas vidas ou de suas mortes, toda sorte de particularidades, enfim, que são, quando nada, provas morais da identidade, únicas e invocáveis, tratando-se de coisas abstratas. Ora, se a identidade do espírito evocado pode, até certo ponto, ser estabelecida em alguns casos, razão não há para que não seja em outros. E se, com relação a pessoas cuja morte data de muito tempo, não se tem os mesmos meios de verificação, resta sempre da linguagem e do caráter, porquanto, inquestionavelmente, o espírito de homem de bem não falará como de um perverso ou de um devasso. Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, esses se traem logo pela linguagem que prega e pelas máximas que formulam. Um que se dissesse Fénelon, por exemplo, e que ainda quando apenas acidentalmente ofendesse o bom senso e a moral, mostraria, por esse simples fato, o embuste. Se, ao contrário, forem sempre puros os pensamentos que exprima, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fénelon, não há motivo para que se duvide da sua identidade. De outra forma, havíamos de supor que o espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente e, ainda mais, sem utilidade alguma. Bom, aqui, né, mais uma vez, comentando a respeito, né, de como averiguar, né,
a identidade das comunicações, né? Que isso ao longo do livro dos Espíritos, vários espíritos conhecidos são citados, né? E Kardec sempre foi muito criterioso, né? Para colocar esses nomes, né? Enfim, ele foi o codificador da doutrina. A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos formam grupos e famílias. Ora, incalculável é o número dos espíritos e longe estamos de conhecê-los a todos. A maior parte deles não tem mesmo nomes para nós. Nada, pois, impede que um espírito da categoria de Fenelon venha em seu lugar, muitas vezes até como seu mandatário. Apresenta-se então com o seu nome, porque ele é idêntico e pode substituí-lo. E ainda porque precisamos de um nome para fixar as nossas ideias. Mas que importa, afinal, seja o espírito realmente ou não o de Fenelon. Desde que tudo o que ele diz é bom e que fala como o teria feito o próprio Fenelon, é um bom espírito, indiferente ao nome pelo qual se dá a conhecer, não passando muitas vezes de um meio de que lança a mão para nos fixar as ideias. O mesmo, entretanto, não é admissível nas evocações íntimas, mas aí, como dissemos há pouco, se consegue estabelecer a identidade por provas de certo modo patentes. A gente pode imaginar, por exemplo, espíritos, né, do mesmo patamar né, evolutivo, que nem ali espíritos próximos, né, com as mesmas ideias, porque, né, para o mundo conhecido, tu conhece, por exemplo, um Platão, um Sócrates, né? E aí se tem um espírito que pensa de forma, né, parecida e que tem um padrão evolutivo semelhante, e não adianta ele colocar um nome que é totalmente desconhecido de nós, né? Então, até para facilitar, ele pode, né, como sendo, digamos, da Pleiade, né, da egrégora, né, da família espiritual de Sócrates, se apresentar com o nome desse espírito. Não porque ele queira causar algum tipo de inconveniente ou enganar, mas para facilitar, que nem diz ali, a assimilação das ideias, né? Então não faria sentido ele usar o nome de uma encarnação da Terra que ninguém conheceu. Porque muitos e muitos livros, né, se a gente for pensar, de filósofos renomados, de pensadores renomados, se perderam ao longo dos tempos, né? Enfim, não é como hoje, que é mais fácil reter as informações. Então é uma mera questão de como se comunicar e localizar também o tipo de pensamento, né, que está sendo transmitido. Inegavelmente, a substituição dos espíritos, né, pode dar lugar a uma porção de equívocos, ocasionar erros e, a miúde, mistificações. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático. Nunca, porém, dissemos que essa ciência fosse fácil, nem que se pudesse apreendê-la brincando, o que, aliás, não é possível, qualquer que seja a ciência. Jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo e, por vezes, muito prolongado. Não sendo lícito provocar entre os fatos, tem-se que esperar que eles se apresentem por si mesmos. Frequentemente ocorrem por efeito de circunstâncias em que se não pensa. Para o observador atento e paciente, os fatos abundam. Por isso que ele descobre milhares de matizes característicos, que são verdadeiros raios de luz. O mesmo se dá com as ciências comuns. Ao passo que o homem superficial, não vendo na flor mais do que uma forma elegante, o sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Continuando então agora para o item 13, né? As observações que aí ficam nos levam a dizer alguma coisa acerca de outra dificuldade, a da divergência que se nota na linguagem dos espíritos. Diferindo estes muito uns dos outros, do ponto de vista dos conhecimentos da moralidade, é evidente que uma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos, conforme a categoria que ocupa, exatamente como sucederia entre os homens se a propusessem ora um sábio, ora um ignorante, ora um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, temo-lo dito, é sabermos a quem nos dirigimos. Enfim, reforçando aquela questão, né, que da mesma maneira que na Terra há uma gradação na moralidade, na intelectualidade, o mesmo acontece no plano espiritual, né?
Nada se obtém, né, do nada. As pessoas evoluem, né, conforme seu esforço, né? Existe, existe toda uma gradação, né, de inteligências, de moralidades, e a gente não pode, né, cometer o erro de imaginar que todo mundo, né, que nem aqui na Terra, que todo mundo tem o mesmo patamar de conhecimento e tudo. E a gente reforça, né, que isso não é demérito, enfim. Nas encarnações, os espíritos têm interesses diversos, o grau que se esforçam para obter a sua evolução também cada um faz de uma determinada forma, né? E ao longo, né, de centenas, milhares de encarnações, cada um, né, é o jargão aquele, né, um senso comum, mas cada ser é único, né? Se já é assim, a gente pensando no ponto de vista de uma única vida, né, imagina a gente multiplicando isso aos milhares, ou aos milhões, ou aos bilhões de vidas que teremos. Então tudo é muito peculiar. Continuando então a leitura. Mas ponderam como se explica que os tidos por espíritos de ordem superior nem sempre estejam de acordo. Diremos, em primeiro lugar, que, independentemente da causa que vimos de assinalar, outras há de molde a exercerem certa influência sobre a natureza das respostas. A abstração feita da probidade dos espíritos. Este é um ponto capital, cuja explicação alcançaremos por estudo. Por isso é que dizemos que esses estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre, né, mediano, e 3/4 da vida para chegar-se a um sábio. Como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do espiritismo é imenso. Interessa todas as questões da metafísica e da ordem social. É o mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? A contradição, demais, nem sempre é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição que dão de uma coisa, que empreguem termos diferentes, que ela encarem de pontos de vista diversos, embora seja sempre a mesma ideia fundamental? Conte quem puder as definições que se tem dado de gramática. Acrescentaremos que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da questão. Pueril, portanto, seria apontar contradições onde frequentemente só há diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. E a gente pode pegar também, próprio no contexto humano, né? A gente pegar, por exemplo, os tribunais, né? Pegar, por exemplo, um Supremo Tribunal Federal, né? Seja por exemplo, que nem um país como os Estados Unidos, enfim. Às vezes, sobre um tema, se são 7 pessoas, quatro pessoas têm uma opinião, 3 pessoas têm uma outra opinião, né? E isso pessoas que são extremamente especializadas no campo jurídico, né? E as experiências são diversas, né? E espíritos superiores também podem se expressar de formas diferentes. Então, às vezes, todos indo numa mesma direção, né? Todos concordando sobre um determinado ponto, mas se expressando, né? Enfim, dando ênfase a mais um contexto, ou usando exemplos diferentes. Também existem, uma vez que, se a gente não ter chegado no patamar digamos, da perfeição relativa, né? Que seria possuir possuir o conhecimento, né, que é o ponto máximo da intelectualidade que se pode alcançar, até que a gente chegue nesse ponto, a gente tá em processo de aprendizagem. Então, é natural que quanto mais a gente caminha rumo a essa perfeição relativa, que, enfim, que a gente não consiga captar toda a complexidade das situações, né? E mais longe disso também de ser um problema, na verdade é aquela situação que a gente já se comentou em algumas oportunidades de a gente estar aberto ao aprendizado, né, analisar as coisas e aquilo que a gente entende ser proveitoso, a gente avaliar, incorporar no nosso cabedal de conhecimentos e aquilo que a gente eventualmente discorde
ou até não consiga compreender no momento, a gente pode, né, em um outro momento oportuno, reavaliar. Porque, né, o sábio ele está sempre disposto a fazer aprendizados, né? Geralmente é o ignorante, né, justamente por ignorar muitas das coisas que tem certezas absolutas. Então, o Espiritismo, né, longe de se dizer como a última verdade, ele tem essa humildade de trazer as pessoas para a reflexão. Né? E o próprio Espiritismo, em nenhum momento, ele tem algum viés também de segregação, de querer dizer, fora do Espiritismo não há salvação. Né? Não, na verdade, fora da caridade não há salvação. Ou seja, o que importa é ser uma pessoa boa, correta, fazer o bem. Né? O que menos importa é a designação religiosa que a pessoa proclame. Então, na verdade, a gente tem que avaliar, né, os nossos atos, né, as nossas intenções, né, e realmente fazer o bem, que é isso que de fato é importante para um melhor convívio, para uma harmonia societária. Dando então seguimento, tomemos, por exemplo, a definição de alma. Carecendo esse termo de uma acepção invariável, compreende-se que os espíritos, como nós, divirjam na definição que dela deem. Um poderá dizer que é o princípio da vida, outro chamar de centelha anímica, um terceiro afirmar que ela é interna, um quarto que é externa, etc., tendo todos razão, cada um do seu ponto de vista. Poder-se-á mesmo crer que algum deles professe doutrinas materialistas e, todavia, não ser assim. Outro tanto acontece relativamente a Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do Universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande espírito, etc. Em definitiva, será sempre Deus. Citemos, finalmente, a classificação dos espíritos. Eles formam uma série ininterrupta, desde o mais ínfimo grau até o grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Grupá-los-á em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem que nenhum esteja em erro. Todas as ciências humanas oferecem idênticos exemplos. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas mudam, a ciência, porém, não muda. Aprenda-se a botânica pelo sistema de Linneu, ou pelo de Jussieu, ou pelo de Tomefort. Nem por isso se saberá menos botânica. Deixemos, consequentemente, de emprestar a coisas de pura convenção mais importância do que merece, para só nos atermos ao que é verdadeiramente importante e, não raro, a reflexão fará se descubra, no que pareça disparate, uma similitude que escapara a um primeiro exame. Aqui fala das estruturas, né? Por exemplo, são as convenções, né? Quais termos utilizar, né? Ou seja, definir operacionalmente um termo. A própria questão, né? Milha ou quilômetro. Utilizar o sistema A para categorizar as ideias ou o sistema B. Mas na prática o fundo é o mesmo. Tu está tratando, no caso, né, de milha e quilômetro, tu está falando de distância, que nem ali citou alguns sistemas, né, de botânica, né, tu tem os pensadores da área, mas enfim, o objeto de estudo é o mesmo. E não é porque tu estrutura as coisas de uma forma diferente, né, que os outros estão em erro. A própria linguagem, né, que nem se diz, né, no caso aqui, falando em português, mas tem, enfim, olha quantos idiomas nós possuímos no planeta, né, formas diferentes de estruturar os conceitos, né, os fonemas, enfim, a forma de se comunicar. E na prática o que importa é sempre o que, conforme diz ali, né, o fundo da ideia, qual é o objeto, né, o que a gente está avaliando. Dando então sequência, agora já no item 14, passaríamos brevemente pela objeção que fazem alguns céticos, a propósito das faltas ortográficas que certos espíritos cometem, se ela não oferece margem a uma observação essencial. A ortografia deles, cumpre dizê-lo, nem sempre é irreprochável, mas grande escassez de razões seria mister para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, visto saberem tudo,
os espíritos devem saber ortografia. Poderíamos opor-lhes os múltiplos pecados desse gênero cometidos por mais de um sábio da terra, o que, entretanto, em nada lhes diminui o mérito. Há, porém, no fato, uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo. A forma nada vale. Livres da matéria, a linguagem de que usam entre si é rápida como o pensamento, porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Muito pouco à vontade hão de eles se sentirem, quando obrigados, para se comunicarem conosco, a utilizarem-se das formas longas e embaraçosas da linguagem humana, e a lutarem com a insuficiência e imperfeição dessa linguagem, para exprimirem todas as ideias. É o que eles próprios declaram. Por isso mesmo, bastante curiosos são os meios de que se servem com frequência para obviarem a esse inconveniente. O mesmo se estaria conosco, se houvéssemos de exprimir-nos um idioma de vocábulos e fraseados mais longos e de maior pobreza de expressões do que o de que usamos. É o embaraço que experimenta o homem de gênio, para quem constitui motivo de impaciência a lentidão da sua pena sempre muito atrasada no lhe acompanhar o pensamento. Compreende-se, diante disto, que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, mormente quando se trata de ensino profundo e grave. Já não é maravilhoso que se exprimam indiferentemente em todas as línguas e que as entendam todas? Não se conclua daí, todavia, que desconheçam a correção convencional da linguagem. Observam-na quando necessário. Assim é, por exemplo, que a poesia preditada desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso purista, a despeito da ignorância do médium. Aqui está dizendo que a gente tem que se atentar para aquilo que é o importante, que é a ideia. Então, daqui a pouco, um eventual erro ortográfico, enfim, né? Até porque muitas vezes também há a própria influência do médium nas comunicações, né? Então, né, que é a questão do animismo. Então, não há porquê, por causa de um eventual erro, né, tu descartar uma comunicação que seja importante, brilhante, né? Enfim, a gente tem que atentar mais para realmente para o fundo, para o objeto, para a ideia. Até porque, que nem diz ali, quando a gente estiver já desembaraçado do corpo físico, né, existe essa possibilidade, né, conforme o nosso patamar evolutivo, de se comunicar mais rapidamente, né? Porque, na verdade, as palavras, elas tentam exprimir as ideias, os conceitos, né? E aí os diversos idiomas e as formas de se comunicar. Então, tu imagina tu poder fazer a comunicação sem ter, indo diretamente no centro, né, da questão. Que nem aqui, né, eu me faço entender por quê? Porque eu estou usando palavras da língua portuguesa e cada palavra tem o seu conceito, tem o seu significado. E uma vez que as pessoas compreendam as palavras, saibam seus conceitos, a comunicação se faz correta. E mesmo assim, muitas vezes existe a falha, né? A gente quer comunicar algo e não consegue, ou a pessoa do outro lado também entende de forma diferente por N situações, né? E aí imagina sendo possível a comunicação, como diz ali, né, de parte a parte, sem essa estruturação, né, em torno da ideia, podendo comunicar a ideia pura. Então, por isso que o mais importante é tentar justamente identificar essa ideia e analisar isso. Não se apegar tanto na questão da forma. Seguindo então para o item 15, há também pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo o que não conhecem. Daí a pressa com que, do fato de haverem perdido a razão alguns dos que se entregaram a esses estudos, tiram conclusões desfavoráveis ao espiritismo. Como é que homens sensatos enxergam nisso uma objeção valiosa? Não se dá o mesmo com todas as preocupações de ordem intelectual que empolguem um cérebro fraco? Quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos os estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzido? Dever-se-ia, em consequência, banir esses estudos? Que prova é isso? Nos trabalhos corporais, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos da inteligência, estropia-se o cérebro, que é o do pensamento. Mas,
Por se haver quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Esse permanece intacto, e desde que se liberte da matéria, gozará, tanto quanto qualquer outro, da plenitude das suas faculdades. No seu gênero ele é, como um homem, um mártir do trabalho. Então a gente pode continuar aqui vendo sobre essa preocupação, né, do instrumento, do fluxo de pensamento, né? Aqui acaba se dizendo, né, tipo assim, a pessoa começou a estudar o espiritismo e daqui a pouco, enfim, começa a tirar conceitos equivocados, né? Enfim, ele diz ali entre aspas, um cérebro fraco, né? Daqui a pouco a pessoa também não estuda com profundidade, enfim, porque como diz ali, né, o espiritismo tem que ser estudado com bastante tempo, com parcimônia, em locais sérios, né? E não é porque daqui a pouco alguém fala algo que é equivocado, né? Que logicamente todo mundo está se equivocando, ou que o objeto de estudo não é sério, não é importante. A gente tem que fazer essa consideração. Pois bem, continuando então com a leitura, a gente consegue ver o seguinte: todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos, em quem com ele se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Provavelmente, o louco religioso se houvera tornado um louco espírita, se o espiritismo for a sua preocupação dominante, do mesmo modo que o louco espírita o seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. Aqui é digamos assim, né, não é... Por exemplo, todo mundo já deve ter visto ou escutado falar de alguém que é algum fanático religioso, que a pessoa daqui a pouco até psicotiza, né? Ou seja, está em quebra com a realidade, que a pessoa, enfim, ela não é, digamos assim, razoável, né? Até esse é um aspecto bem forte na nossa realidade, né? As pessoas são muito extremistas, né? Na política, enfim, nas suas opiniões. Mas aqui o que está dizendo é que daqui a pouco, se a pessoa já tem uma predisposição, né, para algum sintoma psicótico, né, e se envolve com algum campo de estudo, esse campo vai acabar permeando essa condição, né, uma vez que é da pessoa, né, e analisando isso até sobre a questão de múltiplas encarnações, a pessoa pode, justamente, muitas vezes pelo mau uso da inteligência, né, acabar desenvolvendo algum tipo, né, de situação no campo das faculdades psíquicas, né? Claro, essa é uma análise, né, estritamente espírita, né? Não é do campo da psicologia, da psiquiatria. Aqui é uma análise, né, que fala, né, a gente, né, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, tendo como consequência, né, aquilo que a gente fez em determinado momento. Pegando um exemplo para ficar mais claro, por exemplo, se a pessoa eventualmente, por exemplo, fuma, 50 anos fumando, e daqui a pouco, durante essa encarnação, acaba não tendo nenhum tipo de problema pulmonar, mas uma vez que o perispírito, né, ele acabou sendo afetado, né, nada impediria que daqui a pouco, numa próxima reencarnação, que a pessoa daqui a pouco tivesse, por exemplo, asma, né? Ah, mas então, se a pessoa fumou, necessariamente ela vai ter um problema pulmonar? Não necessariamente. Tem muitos atenuantes, tem condicionalidades. Daqui a pouco a pessoa pode não ter condição de resgatar o débito numa outra encarnação, e aquilo fica, entre aspas, congelado. O bem que a pessoa faz, muitas vezes também,
atenua ou até elimina 100% algum outro problema que a pessoa teria, né? Enfim, o amor cobre a multidão dos pecados. Então não há uma regra rígida, uma regra fixa, né? Aconteceu A, então terá B. Na verdade é muito mais amplo do que isso, né? E a gente tem que sempre pensar na questão de que Deus é justo, né? Que Ele é bondoso, que Ele é misericordioso. Mas é uma possibilidade, que nem nesse exemplo, né? Uma pessoa que fez muito mau uso, né, do seu livre-arbítrio, né? Por exemplo, fumando por muitos anos, a pessoa pode eventualmente ter como consequência uma asma, né? Uma outra encarnação. Mas não que seja uma ligação direta e fatal. Vai acontecer isso, não necessariamente. Então, dando sequência, né? E isso vale para qualquer contexto, né? A gente fazer mau uso de algo, aquilo que a gente fez mau uso pode acabar sendo, né, ter algum tipo de prejuízo, né, em algum outro momento. E aí fica a lição para que a gente realmente seja cuidadoso, né, a, a usar as coisas, né, do corpo, da intelectualidade, para que a gente não tenha que passar algum tipo de situação, né, complicada, né? Não porque isso é uma punição, mas porque na verdade é uma consequência do que nós mesmos praticamos, né? Então é justamente por ter de colher que a gente começa a verificar que, né, bom, esse tipo de plantio, né, não me serve mais, não me cabe mais. E assim, né, com a reflexão, a gente acaba, né, melhorando o nosso processo de escolha, né? Isso em termos de várias e várias vidas, né? Pois então, continuando, digo, pois, que o Espiritismo não tem privilégio algum a esse respeito. Vou mais longe, digo que, bem compreendido, ele é um preservador contra a loucura. Aqui vai mostrando, né? Porque o intuito do Espiritismo não é produzir fanáticos, né? Então, tudo a gente tem que analisar com calma, tu tem que estudar, então digamos, é um estudo, né? Tanto no campo filosófico, no campo religioso, né? Na parte científica, que como tu incentiva uma análise cautelosa e principalmente muito racional, ele já blinda, né? Para que a gente não comece a ter pensamento mágico, enfim, de ter pensamentos até que poderiam beirar ao próprio delírio, né? Enfim, ter compreensões fantasiosas das coisas, né? Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que, ao mesmo tempo, são as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas. A par do futuro que o aguarda, a vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que, aos seus olhos, as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. O que em outro produziria violenta emoção, mediocremente o afeta. Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento, se a sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Conhece também, pelo espetáculo que as comunicações que os espíritos lhe proporcionam, qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias, e esse quadro é bem de molde a fazê-lo refletir, tanto que a cifra muito considerável já acende o número dos que foram detidos em meio desse declive funesto. Este é um dos resultados do Espiritismo. Riam quanto queiram os incrédulos, desejo-lhes as consolações que ele prodigaliza a todos os que se hão dar ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundezas. Pois então, aqui está dizendo, né, justamente que o Espiritismo, né, enquanto, digamos assim, prevenindo a loucura, né,
Porque realmente existem alguns tipos de sofrimentos que beiram realmente ao enlouquecimento, digamos assim. Um pai e uma mãe perderam um filho, né? Uma guerra, que muitas vezes toda uma família, né, acaba sendo morta e sobram uma ou duas pessoas, né? Daqui a pouco de uma família de 20, 30, apenas uma ou duas sobram. Daí tu imagina tu perder todos os teus vínculos, né? A própria questão do dinheiro, né, que se valoriza muito na Terra, daqui a pouco a pessoa tem um revés aí financeiro gravíssimo e fica, né, uma pessoa que daqui a pouco tinha muito dinheiro fica pobre, paupérrima. E aí são coisas que a pessoa, realmente, a pessoa entra, né, daqui a pouco até num quadro clínico de depressão, daqui a pouco inclusive podendo, né, ter o desejo que nem diz ali da própria morte, né, de buscar o suicídio. Tudo isso, né, entre aspas, esses enlouquecimentos, né, a gente tendo um ponto de vista mais elevado, né, vendo que na verdade a jornada aqui na Terra é só um pedacinho, né, é só entre aspas, alguns segundos aí no relógio da eternidade, a gente já começa a não fazer muita questão de, de, de perder a razão. Porque tu vê, não, realmente, é uma coisa horrível, né? Eu vou sentir uma saudade brutal do meu familiar. Eu sei que daqui a pouco esse revés material vai me trazer uma série de problemas, né? Daqui a pouco eu não vou poder cuidar da minha saúde, né? Não vou mais poder ter uma moradia tão boa como eu tinha antigamente, enfim. Ninguém está dizendo que não exista o sofrimento, mas aí o Espiritismo ele cumpre o seu papel de consolar a dor, né? O seu consolador prometido pelo Cristo. Ou seja, né, as dores passam, as coisas passam, né? E aí a gente ter resignação, né? A gente ter uma resistência moral frente às coisas, porque da mesma forma, né, que a gente faz uma academia para ficar fisicamente forte, ninguém sente pena da pessoa, bah, coitada da pessoa, tá ali na academia fazendo musculação e daqui a um tempo ela vai estar com uma boa elasticidade, com os músculos ágeis, fortes. Ninguém sente pena pela pessoa, pelo contrário, né? A gente vê, não, que coisa boa, ela vai ficar bem fisicamente. Também não faz sentido, né, quando a pessoa vai fazer um curso superior, tu vê a pessoa ali fazendo trabalhos, provas, enfim, tendo todo esse processo de estudo que demoram anos e anos. A pessoa também mentalmente está se fortalecendo, se preparando, né, para as coisas, os desafios da vida, da profissão. E a gente também não fica com, digamos, entre aspas, com pena, né, porque não faz sentido, não, a pessoa tá melhorando, né. Só que aí com as coisas do espírito, né, com as coisas morais, com as dificuldades, a gente não vê dessa forma. A gente também deveria, entre aspas, ver as provas, as expiações como uma musculação moral, uma forma da gente fortalecer as fibras do espírito, né, as fibras morais. Então não há por que a gente se, digamos assim, se envergonhar, né, para a gente temer as dificuldades, porque é justamente através disso, né, dessa musculação moral, né, que o espírito vai ficando fortalecido. E aí as coisas que daqui a pouco nos abalam muito, né, nesse momento da vida, daqui a 10, 15 anos já não abalam tanto. Numa outra encarnação vão abalar menos ainda, né? E assim por diante. Então, aquilo que daqui a pouco é problema para uma pessoa no campo intelectual, daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos não é mais. A pessoa que hoje, daqui a pouco, tem dificuldades para perdoar, ela vai tendo as suas experiências, as suas encarnações e daqui a pouco ela vai se fortalecendo e compreendendo a importância do perdão, né? A questão da não violência. E assim, aos poucos, né? Porque também não há milagre, né? A nossa caminhada realmente ela é lenta, ela é gradativa e lenta, mas ela sempre, né? Há sempre evolução, não há involução. Uma vez que a gente conquista algo, seja na intelectualidade ou na moralidade, a gente não retrocede mais. O que pode acontecer é a gente adquirir débitos, mas aí é diferente. A gente continua com o nosso entendimento, né, digamos, das leis morais, das leis, né, do intelecto, né, de entender como o mundo funciona, né, de como as coisas são,
Mas nada me impede que eu arrume confusão com várias pessoas e aí eu me vincule pelo ódio. Então eu estou criando débitos, né, para mim, né, pelo mau uso do meu livre-arbítrio, né, mas eu não perco a minha capacidade de raciocinar, eu não perco, né, a moralidade que eu já conquistei, né. O que eu posso acumular são débitos, né, perante a lei. E aí esses débitos, né, no momento dado, eles acabam sendo ressarcidos, né, justamente pelo processo, né, de expiação, pelo processo, né, de provas, né, enfim. E aí a gente tem que colher o que a gente plantou. Dando seguimento, então, para terminar esse item 14, aliás, para terminar o item 15, né, que a gente está lendo, cumpre também colocar entre as causas da loucura o pavor, sendo que o do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Quantas vítimas não têm feito os que abalam imaginações fracas com esse quadro, que cada vez mais pavorosos se esforçam para tornar, mediante horríveis pormenores? O diabo, dizem, só mete medo a crianças. É um freio para fazê-las ajuizadas. Sim, do mesmo modo que o papão e o lobisomem. Quando, porém, elas deixam de ter medo, estão piores do que dantes. E, para alcançar-se tão belo resultado, não se leva em conta as inúmeras epilepsias causadas pelo abalo dos cérebros delicados. Bem frágil seria a religião se, por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente, assim não é. De outros meios dispõe ela para atuar sobre as almas. Mais eficazes e mais sérios são os que o Espiritismo lhe faculta, desde que ela os saiba utilizar. Ele mostra a realidade das coisas e só com isso neutraliza os funestos efeitos de um temor exagerado. Aqui está fazendo, né, uma crítica, né, até porque o Espiritismo não acredita, né, entre aspas, no diabo, né, um ser eternamente destinado ao mal para fazer as pessoas caírem, enfim. O que o Espiritismo acredita é que no momento existem seres, né, pessoas, né, nada mais são do que nós mesmos, pessoas que no momento estão nas trevas, na ignorância e acabam, né, fazendo com que o mal, né, em dados contextos, prevaleça. Mas a gente não pode dizer que o fulano, ciclano, ou existe uma entidade chamada demônio, o diabo, enfim, o nome que se queira dar. Na verdade, o que existe é o livre-arbítrio das pessoas, né? E da mesma maneira que existe, por exemplo, o policial, né, que cumprindo o seu dever corretamente, ele busca sempre a questão da justiça, né, da paz social, né, justamente pelo cumprimento das leis, né, de leis corretas, dignas. Existe também o criminoso, que daqui a pouco está disposto, né, para atender os seus caprichos, atender o seu ego. Ele não se melindra em roubar, em matar, enfim, pensando única e exclusivamente no seu próprio bem. Então, a gente começa a perceber que sim, né? A gente não pode negar as coisas, existe o mal, né? Existe o bem, mas na prática, né, o ser humano tem um livre-arbítrio e mesmo as pessoas que em um dado momento estão fazendo um plantio equivocado, todos nós somos irmãos, né? Deus não destinou pessoas para eternamente ficarem em uma condição de subalternidade, para ficarem numa condição ruim. Na prática, né, o que acontece? Todos nós somos destinados ao bem. Todos nós somos seres de luz. E por mais que existam equívocos, né, em algum momento a gente acaba, né, apesar da nossa resistência em buscar a Deus, isso em algum momento chegará. Existe uma coisa, um determinismo, né, um único determinismo. Todos nós seremos perfeitos. Perfeitos naquela condição relativa, né, do Espiritismo, né, a perfeição relativa. Porque perfeito mesmo, no máximo grau, só Deus. Mas então, na prática, isso é uma coisa bem libertadora, porque tu imaginar que por mais que alguém faça algo muito ruim, em dado momento essa pessoa vai se recuperar, mesmo que demore muitas encarnações. E aí a gente
contempla a própria bondade de Deus, né? De permitir que mesmo, né, o irmão ou a irmã que daqui a pouco fez algo equivocado, permite que todo mundo possa ter uma redenção, que a gente não está destinado ao mal, né? E se a gente analisar, né, qual é o pai e qual é a mãe que vendo o seu filho, né, que imagina que teve no berço com a criança, que viu a infância, que viu a adolescência, e daqui a pouco se perde nos caminhos, né? Qual é o pai, qual é a mãe que não quer tentar resgatar essa, né, que não quer fazer com que essa criança, com que esse jovem, enfim, com que esse adulto que a gente conviveu e ama, qual é o pai e a mãe que não quer resgatar isso? Então, imagina se o ser humano já se preocupa tanto com a sua prole, né? Imagina Deus. Como é que Deus não ia, né? Não ia querer que todos nós não nos perdêssemos? Jesus, né? Simbolicamente é justamente para isso, né? Enquanto governador espiritual do planeta, ele também, né? Que Deus confiou a Jesus, né? Justamente ser o pastor das ovelhas, né? Não permitir e garantir que nenhuma ovelha se perderia. E por que ele afirma isso com tanta firmeza e propriedade? Justamente porque ele sabe que a permanência numa condição, né, de ignorância é algo temporário. Da mesma maneira que um pai pode afirmar que a criança em determinado momento irá crescer e vai se tornar um adulto, espiritualmente se dá o mesmo. Porque a gente falha enquanto crianças espirituais, mas chegará um momento que haverá a maturidade. E aí sim, a Terra, né, passando pelas suas dificuldades que são momentâneas. Justamente porque a gente está em um processo de aprendizagem. E aí, a gente pensando em termos mais amplos do universo, quantas caminhadas já não ocorreram nesse mesmo sentido, né? Pensando que todos os planetas existem, né? Neles existem vida. Claro, não necessariamente da forma como a gente vê aqui na mesma frequência vibratória que é na Terra, né? Mas esse é um assunto bastante complexo, a gente pode abordar em outras oportunidades, né? Mas é um aspecto bastante interessante pensar que Deus não é o Deus da Terra, né? É o Deus do universo. Que existem várias humanidades, né? Nesse universo gigante, infinito. E seria, na verdade, a gente acaba vendo o quão grandioso é Deus, né? E a sua própria obra. Mas então a gente vai encerrando nesse momento, por hoje, esse estudo, né? No nosso próximo compromisso, a gente vai continuar fazendo a leitura do item 16, né? Então agradeço a todos por estarem aqui, né? Escutando, por eventualmente, se gostaram do conteúdo, por compartilharem ele, para que mais pessoas também possam compreender o Espiritismo, né? Fazer as suas reflexões, né? Nunca também impondo nada a ninguém, mas fazendo isso de livre-arbítrio. E assim, muitas vezes se libertando do próprio desespero, né? Conforme diz ali a leitura, vendo os problemas da vida, né? Os problemas de saúde, a própria questão da morte, as perdas materiais, enfim, conseguindo olhar isso de um ponto como se estivesse no topo da montanha, tentando enxergar as coisas num contexto um pouco maior, vendo que essa vida são segundos aí no relógio da eternidade, menos do que segundos, né? Porque, enfim, a gente não pode nem pensar, porque por mais que sejam longos anos, isso nada é perante a eternidade. E assim a gente consegue, né, já criando uma resistência moral para enfrentar os problemas que afligem, né, a humanidade, as pessoas individualmente ou determinados grupos. Então, que a gente possa ter uma boa semana, que a gente possa refletir nessas questões, receber boas intuições do plano espiritual e que todos estejamos bem. Que assim seja.